Bom, galera, uma coisa que eu tava até comentando recentemente em conversas com o Pip é sobre como eu não consigo gostar do Dominique de fato, né? Ele realmente faz um trabalho de heel que eu não consigo torcer por ele, né? E é curioso isso, porque a galera sabe aqui do canal que eu gosto muito dos heels na WWE, os vilões, pra quem não sabe, né? Então eu admiro muito mais eles, torço por eles, porque eu acho que eles são mais complexos que os babyfaces, que basicamente é só xingar o heel que já vai ser aplaudido pela galera. Mas, então eu até resolvi aqui fazer esse vídeo atualizado de Superstars Heels que, assim, eu não gostava. Tem vários, na verdade, Heels que eu não torço, que eu não gosto. Ou que às vezes, assim, eu até sei que é bom, mas eu não apoio, assim, normalmente. Mas tem alguns específicos aqui que eu quero citar, né? Como, por exemplo, é o caso do Dominique. O Dominique é realmente ali... Eu acho que esse negócio de ser mimadinho não consegue fazer eu torcer a favor, né? Eu não consigo gostar de alguém mimadinho, assim. Não dá, simplesmente não dá. Então, por eu gostar do Rey Mysterio e ele ter feito aquele trabalho de irritar o pai dele, e o Rey Mysterio também de não reagir, né? Eu acho que o Rey Mysterio é muito culpado nessa história de a gente não gostar do Dominique, assim, a gente de modo geral, a crowd. Porque ele não reagia e deixava a gente irritado, sabe? O Dominique falando coisas que humilhavam ele, ficavam batendo nele ali. E o Rey Mysterio não fazia nada, sabe? Você queria que o Rey Mysterio desse o troco. Porque se o Rey Mysterio ataca o Dominique desde o começo, talvez você até apoie o Dominique ali em certo momento. Mas você vê ali a forma abusiva como ele ia tratando o próprio pai, né, cara? E, pô, não dá, né? Não tem como, cara. Eu queria só que o Dominique realmente levasse uma surra igual levou na WrestleMania e era isso. Então, tem que admirar, o cara é extremamente vaiado aí quando aparece, que é isso que um heel tem que fazer. Ele de forma alguma tenta ser aquele tipo de heel que faz um trabalho pra galera no fim das contas gostar dele. Não, ele é um heel que é heel Baron Corbin mesmo, sabe? O heel que quer ser odiado e pronto, quer estar ali com o público contra ele e acabou, né? Então é isso. Chris Jericho, pois é, esse aqui é o clássico, né? Toda vez que eu falo disso, né? De olha, eu gosto muito de heels na WWE, mas o Chris Jericho não é sempre um susto, porque pra muitos o Chris Jericho é um dos melhores heels aí. Tem gente que fala que é o melhor heel de todos. E de fato ele revolucionou um pouco ali a questão dos heels para essa era mais moderna, né? Porque você tinha lá atrás a principal inspiração que era o Ric Flair, né? Um heel covarde, mas covarde, exibido, estrategista. O Chris Jericho ele veio fazendo isso e depois passou isso para outros caras como o Edge, depois CM Punk, né? O cara que se comunica muito bem também. E ele se reinventa bastante, o Chris Jericho, né? Ele teve várias gimmicks aí ao longo da carreira. E em várias companhias diferentes, né? Mas ainda assim, eu nunca fui muito fã do Chris Jericho. Eu sempre achei ele um pouco meio caricato às vezes, né? Tipo, achava ele um pouco over, vamos usar um termo americano, né? Over não no sentido de estar ali por cima no booking na WWE, mas over no sentido que eu acho que ele forçava um pouco mais as expressões, as falas, tanto que ele tinha muitos bordões dele. E eu não gosto de gente que tem bordão e fica repetindo bordão em promo. Eu sinceramente nunca gostei muito. Você vai ter um bordão, usa ele no final, mas quando você se resume aos bordões, né, me irrita um pouco. Então o negócio da lista eu não achava tão legal, por exemplo. E o pessoal adorava. E nossa, colocou o nome na lista. Eu entendo, é humor. É muito mais engraçado que muita coisa de hoje em dia. Mas eu não me comprava. Mas acho que a principal causa, talvez, de eu não levar muito o Cruz Jericho a sério, além de derrotas ali um pouco meio zoadas no final da carreira, na tentativa de querer levar a galera, ele perdia pra gente até que não deveria ter perdido. E aí zoava um pouco ali a credibilidade dele, que depois ele recuperou fora da WWE, a verdade é essa, né? Mas acho que o ponto principal é que ele se promovia muito e aí perdia. Acho que era isso, sabe? Ele se vendia muito ali como o próprio Seth Rollins aí recentemente que eu fazia essas críticas, né? De tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu sou o melhor, eu sou o Deus, eu sou talentoso, eu vou acabar com você. E aí perdia toda vez. Então, tipo assim, eu começava a parar de levar a sério, sabe? Pô, por que eu vou torcer pra um cara que faz tudo esse auê e chega na hora e perde esse oba-oba, né? Bom, Daniel Bryan 2011, 12, 13, 14... Não, 14 não, é aí que ele já tinha feito a face turn, né? Mas o Daniel Bryan Hill, sem ser o da natureza, que eu até gostei um pouquinho, vocês devem lembrar, mas aquele lá que começou a carreira dele em 2010 e depois 2011 vira Mr. Money in the Bank e tal, eu não gostava desse Daniel Bryan, cara. Nossa, o carinha irritante pra mim era o Daniel Bryan nesse período, né?
Nossa, eu não gostava mesmo. Eu fiquei muito bravo quando ele ganhou do Big Show lá com o casting dele. Que eu queria muito ver o Big Show campeão e os caras vai e faz aquilo com o Big Show. É, o Daniel Bryan ali, depois que perde o reinado pro Sheamus. Nossa, quando ele perde rapidão, eu comemoro tanto naquela WrestleMania 28. Depois a feud com o Punk. Depois ali a aliança dele com o Kane. Que aí já eram uns caras ali meio que face com Rio e Twinder misturado, né? Enfim, eu odiei aquele relacionamento dele com o Kane, acho que estragou o Kane. Então, aquele Daniel Bryan pra mim era muito irritante. Depois do Daniel Bryan Babyface, eu não torci a favor, mas eu entendo como ele era bom. Depois da natureza também legal. De modo geral, raramente vou torcer pro Daniel Bryan. Eu acho que é por causa muito em função desse Daniel Bryan que eu comecei a acompanhar e não engolia. Ah, era Rio, não importa. Nossa, não suportava, era muito irritantezinho, franzino, aquela vozinha dele ali. Não dava, cara. Eu não conseguia engolir o Daniel Bryan. Sério. Pra mim era muito chato. A roupagem dele também muito simplista. Aí ele ficava gritando no, no, no. Aí depois veio com yes. Cara, só de lembrar já me deixando irritado já, né? Por fim, o Brock Lesnar, cara. Pois é, o Brock Lesnar. Claro que eu não peguei lá a primeira passagem dele, mas eu vi alguns vídeos no YouTube e eu já não gostava lá, né? Falei, nossa, esse cara ele é muito apelão. Que isso? Dando uma surra no Undertaker, dando uma surra no Kurt Angle. Que isso, cara? No Randy Orton. Poxa. E aí, depois ainda por cima, ele vem feudar ainda com lutadores que eu gostava, né? O John Cena nem tanto, mas eu torci pro John Cena ganhar aquela luta. Nossa, mas torci mesmo ali. E a forma como ele espancou o John Cena me assustou. Depois com o Triple H também, quebrando o braço do Triple H. Eu falei, mano, alguém tem que dar um jeito nesse cara. A luta com o CM Punk, que ele ganha do CM Punk também. E eu torci pro CM Punk na época. E depois, claro, ele ter quebrado a streak do Undertaker. Então, assim, o Lesnar foi um heel ali que foi um terror pra mim. Porque eu odiava e ninguém conseguia vencer o cara. Depois ele passou por cima do John Cena. Mano, quem que vai acabar com esse Lesnar? Pelo amor de Deus, eu acho que se o Rollins não faz o cash na WrestleMania 31, era capaz ali de eu até comemorar o Roman Reigns ganhar do Lesnar. Eu não tava torcendo pra ninguém ali naquele momento. Mas eu acho que se o Roman ganha, eu não ia reclamar, não. Eu ia falar, pelo menos acabou com esse Lesnar, eu não aguento mais, né? Sorte que depois, né, veio a vingança, a minha vingança pessoal com o Seth Rollins batendo o Lesnar ali. Algumas vezes, né? Tirando o título dele na WrestleMania 31 e depois ganhando dele na WrestleMania 35 e também no SummerSlam de 2019, né? Porque, eu vou te falar, eu sofri com esse Lesnar, viu? Era um personagem heel aí que raramente eu torci pra ele, cara. Eu vou tentar lembrar aqui quantas vezes eu torci pro Lesnar. Putz, é difícil, viu? É difícil pensar quantas vezes eu torci pro Lesnar aí. Ele estando como heel. Porque ele até vem aí como Twinner recentemente, fazendo algumas coisas aí. Mas nessas vezes aí já não conta, né? Hoje em dia é um outro Brock Lesnar também, bem diferente, bem mais carismático.